O pastor encontra um mendigo negro rezando o terço e descobre um segredo luminoso. As primeiras horas da madrugada estavam envoltas em uma escuridão densa, quebrada apenas pelo brilho suave da lua que iluminava a praça vazia. As sombras dançavam entre as árvores e o vento sussurrava segredos perdidos em uma cidade marcada pela desconfiança e divisão social. Nesta madrugada silenciosa, Miguel, um pastor cuja congregação esperava dele pureza e liderança, sentia um nó no peito. Sua fé era um fardo pesado, um manto que ele não sabia se ainda era capaz de carregar. A pressão o sufocava, e enquanto caminhava pela praça, a solidão parecia gritar em seus ouvidos. Foi então que seus olhos se fixaram em uma figura. Um mendigo negro, envolto em roupas rasgadas, estava ajoelhado em um canto, a luz da lua refletindo nos rostos de pedras ao seu redor. Ele segurava um terço e seus lábios se moviam em uma prece silenciosa. A devoção intensa daquele homem era de uma beleza dolorosa. Migo, você reza a Deus ou a quem? Miguel ousou perguntar, a voz quase falhando. O mendigo levantou a cabeça, e Miguel se perdeu nos olhos profundos e sábios de Samuel, que, apesar da aparência de abandono, exalava em uma luz interior, como se soubesse coisas que o resto do mundo ignorava. Rezo pelo que ainda há de bom no coração das pessoas, respondeu Samuel, com um sorriso triste. Às vezes, o que parece perdido pode renascer. Você também sabe disso, não sabe, pastor? Aquelas palavras cortaram Miguel como lâminas. Ele se sentou ao lado de Samuel, e ao trocarem suas histórias, um fio invisível começou a ligar as suas almas. Samuel contou sobre um evento que havia ocorrido em sua juventude, um momento místico e de união entre pessoas de diferentes classes e etnias. Uma festa na praça, marcada por risos e convivência. Mas o medo e o preconceito destruíram aquela oportunidade de paz. A cidade havia escolhido o ódio ao invés da esperança, e Samuel, mesmo na sua miséria, se tornara um. Enquanto conversavam, o peso da culpa e do medo se apoderava de Miguel. Ele sabia que sua congregação tinha raízes profundas em preconceitos e desconfiança. O que poderia dizer a eles? O medo do que pensariam, da divisão que poderia crescer, o paralisava. Ouvindo Samuel, algo dentro dele começou a mudar. Durante uma oração em grupo na manhã seguinte, algo inexplicável aconteceu. Uma luz brilhou e a atmosfera na praça mudou. Era como se um milagre estivesse prestes a acontecer. Um momento que poderia unir a cidade ou destruí-la definitivamente. Miguel e Samuel se tornaram o centro da atenção, e a dúvida pairava no ar. Conseguiriam enfrentar a escuridão que dividia não apenas a cidade, mas também suas próprias almas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está aí. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz começava a iluminar a praça, algo incomum pairava no ar. A tensão silenciosa estava prestes a se transformar em um clamor ensurdecedor. Miguel olhou para Samuel, que com seu terço nas mãos, parecia ainda mais radiante, como se estivesse conectado a algo transcendente. A multidão que se formava ao redor deles pesava como uma expectativa. Era um momento de incerteza, mas também de esperança. Então, um grito cortou o ar. Olhem! Olhem para ele!
Uma mulher da multidão apontava para um canto escuro da praça. Miguel virou-se rapidamente, o coração batendo mais rápido. No meio da confusão, viu um grupo de homens se aproximando, carregando um caixão. As madeiras dos ossos rangiam, e o aspecto do caixão parecia já envelhecido, como se carregasse a história de muitos. Mas havia algo mais. As expressões dos homens eram sombrias, e o silêncio da multidão se transformou em murmúrios inquietos. "É do velho Joaquim!" alguém gritou, e uma onda de reconhecimento e medo tomou conta da praça. Joaquim havia sido um membro respeitado da comunidade, mas há semanas tinha desaparecido sem deixar vestígios. A dor e a suspeita no ar eram palpáveis, e os olhares de reprovação começaram a se fixar em Samuel. Ele nunca deveria ter estado aqui. A mulher do grito anterior insistiu, com uma voz trêmula. "Dizem que ele o matou." Os olhares acusadores se transformaram em um turbilhão de gritos e perguntas. Miguel sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que estava acontecendo? Samuel? Um mendigo, um porta-voz da esperança? As vozes estavam aumentando, e o que era antes um momento de união, agora ameaçava se transformar em uma fogueira de escrutínio. A multidão se dividiu entre defensores e acusadores de Samuel. "Ele estava com Joaquim naquele dia. Eu vi", disse um homem, com raiva no olhar. Samuel olhou para Miguel, seus olhos cheios de uma tristeza profunda, como se ele já soubesse que aquele momento chegaria. "É verdade?" Miguel perguntou, a voz quase sombria. Samuel balançou a cabeça lentamente. "Eu não fiz nada de mal, pastor. Mas as pessoas precisam de alguém para culpar, e isso você sabe melhor do que ninguém", respondeu. A ideia de que essa penúria poderia estar ligada a um assassinato chocou Miguel até o fundo da alma. Ele fumegava interiormente. Como as coisas poderiam ter mudado tão rapidamente? "Mas você é um homem de fé", tentou defender. Mas a dúvida em seu peito era tão pesada que suas palavras soaram vazias. Nesse momento, um dos homens na multidão ergueu uma pedra, e o movimento foi como um sinal. O tempo parecia parar. Miguel sentiu um tremor na terra sob seus pés. "Parem! Parem com isso!" gritou. Mas o som de sua voz se perdeu em meio ao clamor crescente. Uma mulher avançou e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: "O que vocês estão fazendo? Ele é inocente!" Mas a rixa estava feita. Pânico, murmúrios, gritos. Samuel levantou as mãos, pedindo por calma. Mas a situação era elétrica, prestes a explodir. Os rostos das pessoas, antes preocupados, agora exaustos, tomaram uma nova feição de medo. Aquela praça, que poderia ter sido um símbolo de união, ameaçava ser um campo de batalha. E foi ali, no centro da confusão, que Miguel percebeu. Ele também era parte daquele jogo. Parte da divisão, da desconfiança. O que era ele realmente? O lobo ou o pastor? Os olhos de Samuel brilhavam com uma fervorosa clareza. Mas agora o espaço entre eles parecia intransponível. O que ele faria agora? O peso do espírito e da fé se chocavam dentro dele. O caos explodiu, e Miguel sentiu que o destino de todos estava em jogo. Uma escolha se aproximava, e ele não sabia qual caminho tomaria. O horizonte estava escuro, e o verdadeiro desafio estava apenas começando. O caos explodiu, e Miguel olhou ao redor, e ressentiu que o chão tremeu sob seus pés, e o ar estava carregado, quase pegajoso, com tensão. Samuel levantava as mãos, pedindo calma, mas a multidão estava em uma onda de pura fúria. A pedra voou rapidamente e Miguel, em um impulso, se lançou na frente de Samuel. "Não! Esperem!" gritou, sua voz cortando o clamor. Mas era tarde demais. A pedra atingiu a cabeça de Samuel com um impacto surdo. Um grito coletivo ecoou pela praça. Samuel caiu. Os olhos projetados em choque, enquanto a dor dominava seu rosto. Miguel sentiu um frio na barriga, uma raiva ardendo dentro dele.
O mundo parou por um segundo, e em meio ao caos, um som grave reverberou através do ar. O caixão, que havia sido arrastado para a praça, se abriu. A tampa, instantaneamente, tombou para trás. Miguel virou-se para o caixão, o coração disparado. O que estava acontecendo? O corpo de Joaquim não estava ali, mas uma mensagem, uma carta amarelada, estava pregada sobre o tecido. Alguém gritou e a multidão silenciou, atraída pela cena surreal que se desenrolava diante deles. Miguel se aproximou do caixão, com a mão tremendo enquanto pegava a carta. Ele desdobrou lentamente, os olhos se fixando nas palavras. A primeira linha fez seu coração parar. Se o mundo soubesse a verdade, a cidade se tornaria um eco de lágrimas. O ar ficou pesado. Ele leu mais rapidamente, cada sílaba pesando como chumbo. A carta revelava uma história de traição e segredo. Joaquim não tinha desaparecido. Ele havia sido forçado a fugir, ameaçado por membros da própria congregação que temiam que seu passado virasse público. Ele tinha uma conexão com Samuel, e a razão pela qual um grupo de homens queria Samuel morto ecoou nas linhas manchadas de tinta. Havia uma ligação obscura entre os dois, algo que poderia abalar as fundações das crenças de Miguel e da comunidade. Ele era meu irmão, ecoou uma voz que penetrava o silêncio. Uma mulher surgiu com o rosto ensanguentado pela confusão, mas seus olhos gritavam pela verdade esquecida. A verdade, vocês não sabem. Samuel e Joaquim, eles eram amigos. Lutaram juntos para sobreviver. O choque perfurou a multidão. A mulher prosseguiu, sua voz carregando uma dor que os espectadores jamais imaginaram. Ela explicou que Joaquim havia se envolvido em algo maior, um movimento que lutava contra a injustiça da cidade. A traição que os separou foi mais profunda do que Miguel poderia imaginar. O olhar de Miguel encontrou Samuel, que ainda estava no chão. O homem que lhe ouvia falar de esperança agora era um homem cercado de mistério e desconfiança. A cidade não pode continuar assim, gritou a mulher. Precisamos nos unir. Joaquim estava fazendo isso por vocês. As vozes começaram a se agitar novamente. Miguel estava em um turbilhão de emoções. A multidão olhava para ele, esperando uma resposta. O pastor virou-se lentamente para Samuel, que tentava se levantar, e a epifania o atingiu como um raio. Como ele poderia liderar se não conhecesse a verdade? O nó na garganta estava de volta, mas agora queimava. Uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ei, todos! Precisamos escutar! Miguel gritou, e apesar do tumulto, o silêncio caiu novamente. Mas algo dentro dele começou a se agitar. Era um momento de escolha. Ele podia apoiar Samuel ou se afastar, manter o status quo ou buscar a verdade. O peso da responsabilidade naquelas mãos tremia. A cidade estava à beira de um precipício. Num instante impressionante, um som se destacou no meio do silêncio. A porta do cemitério se abriu abruptamente, revelando uma figura alta e encapuzada. A presença era sombria e parecia prometer um segredo ainda mais profundo. Miguel ficou paralisado, sentindo que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Quem era aquele? E o que mais a verdade queria revelar? Miguel estava paralisado, encarando a figura encapuzada que surgira do cemitério. O ar estava tão carregado de tensão que parecia quase palpável, como se o destino da cidade dependesse daquele instante. Ele não entendia o que vinha por aí. Cada coração na praça pulsava com expectativa, o choque ainda reverberando no ar. A figura avançou lentamente, o capuz ocultando seu rosto. As murmurações na multidão cresceram. "Quem é você?" Miguel gritou, forçando sua voz a ressoar acima do murmúrio coletivo. Era uma necessidade de resposta, uma lua cheia de perguntas.
A figura parou a poucos passos dele e, em um movimento abrupto, puxou o capuz para trás. Miguel ficou sem palavras. O rosto que se revelou era inconfundível. Laura, a ex-esposa de Joaquim. A mulher que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás, tragicamente perdida em um acidente. Mas ali estava ela, viva. Laura! Uma onda de incredulidade varreu Miguel. Ele tentava processar o que estava diante dele. Como? Como você pôde? Não temos tempo. A cidade precisa saber de Joaquim. A voz dela era determinada, mas Miguel percebeu uma fragilidade sob a superfície. A multidão estava inquieta, sem saber se glorificava a presença dela ou se sentia uma nova onda de desconfiança. O que você esconde sobre o seu marido, Laura? Alguém gritou do fundo, e a tensão aumentou, tornando-se quase insuportável. Laura respirou fundo. Joaquim não morreu. Ele foi forçado a fugir por causa de um segredo que todos vocês ignoram. Um segredo que liga todos nós a esta cidade. A cada palavra, um terremoto percorria o ambiente, e os olhares da multidão mudavam. Um turbilhão de emoções, refletindo confusão, raiva e, em alguns, esperança. Samuel não teve nada a ver com isso. Laura continuou, sua voz vibrando com uma urgência feroz. Ele e Joaquim eram amigos. Estavam lutando para expor a corrupção que se infiltrou em nosso lar. Mas agora a verdade precisa ser revelada, ou tudo o que temos será destruído. Os murmúrios tornaram-se gritos. Miguel olhou para Samuel, que ainda tentava se levantar, as marcas da pedra em sua cabeça visíveis. Você sabia de tudo isso? Miguel perguntou, sua voz baixa, quase como um lamento. Samuel balançou a cabeça e com dificuldade respondeu. Só o que Joaquim me contava. Eu não podia imaginar. Uma nova revelação pairava no ar, e a raiva da multidão mudava de alvo. Dúvidas e suspeitas se proliferavam. Os rostos antes hostis agora refletiam incertezas. O verdadeiro terror estava prestes a emergir. Miguel sentiu o chão tremendo sob seu peso. E, de repente, outro grito rasgou a atmosfera. Um momento, olhem! Um homem da multidão apontou para o céu. Miguel seguiu o olhar dele e viu uma fumaça escura se elevando entre as casas. Um incêndio começava a se espalhar. O pânico se instalou. — Que estão fazendo? Gritou Miguel. Mas o caos tomou conta, e a multidão começou a se dispersar, correndo em direções diferentes, em busca de abrigo. Laura, precisamos ir! Miguel gritou, mas ela o segurou pelo braço. Seu olhar era feroz. Não podemos fugir agora. Temos que enfrentar isso. O peso das palavras dela o atingiu com força. E ele entendeu que não havia retorno. O que quer que estivesse por vir mudaria tudo. Enquanto corriam em direção à praça, o fogo subia, iluminando o fim do dia com uma luz feroz. As chamas dançavam, refletindo a fúria e a confusão dos corações ao redor. Miguel percebeu tudo o que ele desconfiava sobre a desarmonia entre as pessoas, sobre Samuel, sobre Joaquim, estava prestes a se fundir em uma verdade devastadora. A conexão entre todos eles continuava a se estreitar, e Miguel sabia que a revelação que estava prestes a rasgar a noite era maior do que qualquer um poderia suportar. Mas que verdade era essa? E quem estava realmente por trás de tudo isso? Enquanto as sombras tentavam engolir a palavra de Laura, uma pergunta ecoou na mente de Miguel. Estamos prontos para realmente descobrir a verdade? E a tempestade se intensificava no horizonte, prometendo um amanhecer que mudaria tudo. Miguel sentia o coração disparado enquanto olhava para Laura, sua mente em frangalhos. Não pode ser verdade. Você não pode estar aqui. Ele estava tentando encontrar sentido na confusão, mas o olhar decidido de Laura não deixava espaço para dúvida. Ela estava ali para revelar algo crucial. Precisamos agir rápido, Miguel. O incêndio é uma mediação. Seu tom era urgente,
seu olhar fixo na praça. O fogo se espalhava rapidamente e a tensão na multidão era palpável. Uma mistura de medo e ansiedade crescia. Era um reflexo do que acontecia dentro de cada um ali presente. Aos poucos, a revelação de Laura começou a se espalhar pela multidão, como um eco, as vozes murmurando, misturadas à fumaça que se elevava ao céu noturno. Joaquim está vivo! Ele foi forçado a fugir! Sussurros de insatisfação e incredulidade ecoavam. Miguel levou a mão à cabeça, seu pensamento girando. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas ele não conseguia montá-las. O rosto de Samuel, ainda caído, marcou-lhe a mente. O que tudo isso significava para ele? No meio do tumulto, Laura puxou Miguel pelo braço. Vamos, não temos tempo. Eles começaram a correr em direção ao fogo. Miguel sentia o calor das chamas em seu rosto, a adrenalina pulsando em seu corpo. Mas a urgência não era apenas pelo incêndio. Era também pelo que estava prestes a ser revelado. Eu não entendo. O que Joaquim tinha que ver com tudo isso? Miguel perguntou, tentando processar as informações enquanto lutavam contra a fumaça. Laura olhou intensamente, quase desabando sob a pressão da revelação. Joaquim foi ameaçado porque descobriu algo terrível, Miguel. Corrupção, coisas que envolvem até o próprio pastor da sua igreja. As palavras dela cortaram o vento como uma faca. E você sabia disso. Miguel parou em seco, seu coração afundando. O que ela acabara de insinuar? Do que você está falando? As palavras saíram em um sussurro espasmódico. Laura hesitou, mas então avançou com um olhar penetrante. O que ele descobriu é que a própria igreja estava envolvida em trapaças. O tesoureiro, um dos seus maiores amigos, estava desviando dinheiro no nome da fé. A multidão começou a se agitar novamente, a raiva tomando conta de alguns, enquanto outros olhavam Miguel com questionamentos. Ele não poderia ser conivente. Estava em uma armadilha. E uma parte dele queria gritar. Isso não pode ser verdade. Mas a confusão e a dor nos olhos de Laura eram inegáveis. Ao longe, um grito horripilante cortou o ar. Uma mulher caiu ao chão, as chamas começando a alcançar a euforia do desespero. Miguel sentiu o mundo girar. Ele não sabia o que era real e o que era convicção. Mas, de repente, uma sombra passou rapidamente, e um homem encapuzado surgiu do meio da multidão, avançando em direção a Laura. A verdade não deve ser revelada, o homem gritou, levantando uma arma. O tempo parou. Miguel viu o rosto de Laura se contorcer em choque e, num impulso, se colocou na frente dela. O estampido ecoou. A bala nunca chegou a atingir Laura. Samuel, em um ato de desespero, saltou na frente, seu corpo sendo atingido em um ruído horripilante. O chão parecia desmoronar sob os pés de Miguel. A praça explodiu em caos, pessoas gritando, correndo, o fogo atrás deles, transformando o cenário em um pesadelo. Samuel! Miguel gritou, seu corpo tremendo enquanto caía ao lado do amigo. O olhar de Samuel, uma mistura de dor e gratidão, encontrou o dele. O que está acontecendo? Miguel perguntou, a voz falhando. Mas Samuel não respondeu. A escuridão começava a tomar conta de seu olhar. E a última frase que ele conseguiu sussurrar foi um eco amargo. A verdade sempre vem à tona. A multidão foi tragada pela confusão, e Miguel ficou paralisado, segurando a mão de Samuel, enquanto o tumulto se agravava ao seu redor. Que segredos estavam prestes a explodir? E o mais importante, quem realmente era amigo de quem naquela cidade? O destino estava em jogo, e Miguel sabia que a resposta para tudo isso ainda estava escondida nas sombras. Miguel se ajoelhou ao lado de Samuel, seu coração disparando enquanto observava a vida do amigo esvair-se. A multidão, em pânico, havia se dispersado, mas os gritos e lamentos ecoavam na noite.
Ele segurou a mão de Samuel, tentando transmitir força, mas a impotência avassaladora o consumia. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Por favor, Samuel, não faça isso. Miguel implorou, a voz embargada. Mas nada era mais forte do que a passagem do tempo e a vida se esvaindo. O olhar de Samuel se apagou e num fio de voz sussurrou: a verdade vai salvar todos nós. E assim foi. Com um último suspiro, Samuel se foi. Miguel sentiu como se um pedaço de si tivesse partido. O tumulto na praça era agora um fundo sombrio ao seu lamento pessoal. Foi então que um movimento à sua direita chamou sua atenção. Uma sombra se aproximou, o capuz encapuzando o rosto de um homem que ele não reconhecia. A figura avançou, um passo firme, sem se preocupar com o caos ao redor. Por que você não fez nada? Miguel gritou, olhando com desespero. O homem parou, seu olhar penetrante teimou em encontrar o dele, e então disse com uma calma desconcertante: a verdade está mais próxima do que imagina. E o que você sabe sobre isso? Miguel não pôde esconder a raiva. Mas o homem apenas sorriu levemente. Se a cidade quer saber, a verdade que devia ser revelada hoje já foi sussurrada ao vento. Miguel franziu a testa. Fale logo, ele não podia esperar mais. E foi nesse momento que tudo mudou. O homem levantou a mão e com um movimento rápido fez um gesto que parecia acionar algo no chão embaixo deles. Uma leve vibração percorreu a praça. O chão estremeceu. Miguel olhou para baixo, confuso. Mas então o chão sob Samuel começou a se abrir, como uma fenda se formando. Ele derrubou o corpo sem vida. O pânico atingiu Miguel como uma onda, quando se deu conta do que estava acontecendo. Não! Ele gritou, mas a escuridão começou a engolir Samuel, como se o chão decidisse que a verdade deveria ser enterrada. Você precisa saber, Miguel, o homem disse enquanto a fissura se alargava. Joaquim, Samuel e eu somos parte de algo maior, algo que há muito foi escondido. E, com isso, Miguel sentiu como se o mundo girasse novamente. Ele precisava saber o que estava acontecendo, mas estava perdido na confusão e na intensidade da cena. Quando finalmente se virou para encarar o homem novamente, este havia desaparecido. Miguel se sentiu tonto. A labareda das chamas ao fundo refletia sua confusão. Ele não apenas perdera um amigo, mas também o controle da situação. O caos aumentava. Pessoas corriam, gritos ecoavam e, no meio da desordem, outras figuras encapuzadas começavam a emergir, criando um ar de mistério e terror. Um dos homens encapuzados virou-se para Miguel e, numa voz grossa, gritou: a verdade não deve permanecer soterrada. Joaquim e Samuel eram mais do que você imagina. Miguel sentiu um arrepio. Suas fibras estavam em alerta. O que havia sobrado das palavras de Samuel? A frase, a verdade vai salvar todos nós, agora parecia carregar um peso completamente novo. As figuras começaram a se juntar, formando um círculo em torno dele. O caos agora tinha um foco, e Miguel estava no centro. Aquela cena lhe lembrava de um julgamento. Mas quem os julgava e por quê? Ele pôde sentir a pressão. O que poderia acontecer ali? O que realmente estava por trás de todas as mentiras? E foi nesse instante de terror que uma voz familiar se destacou na multidão. A verdade! Ele virou-se para ver uma figura que não esperava. A pastora Rosa, sua antiga mentora, correndo na sua direção. Você precisa saber a verdade sobre a igreja. Douglas, ele. E antes que ela pudesse terminar, as sombras ao redor de Miguel se fecharam. A verticalidade da noite cobriu tudo. A cidade estava prestes a viver uma reviravolta que ninguém poderia prever. E Miguel, com o pulso acelerado, percebeu que tudo o que acreditava até aquele momento poderia ser uma ilusão. O que mais poderia estar enterrado sob seus pés?
Quais segredos escandalosos estavam prestes a vir à tona? A interrogação pairava no ar, como a fumaça densa do incêndio. O futuro da cidade dançava sob as chamas, e Miguel sabia que a verdade poderia não só destruir, mas também libertar. Miguel estava paralisado quando a pastora Rosa apareceu. O olhar dela estava cheio de urgência e desespero. A verdade, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre a igreja. Douglas, ele... Mas antes que ela pudesse completar a frase, um grito cortou a atmosfera. O chão tremeu sob os pés de Miguel, e uma explosão devastadora irrompeu ao longe. O incêndio escalara suas chamas, e em um instante, a praça que antes fervilhava com a confusão se transformou em um mar de pânico. Corram! Gritou um homem, e a multidão começou a se dispersar em todas as direções, sem saber para onde ir. Miguel, com o coração na garganta, tentou manter o foco. A intenção de fazer a cidade ouvir a verdade parecia ser tagada pelas chamas. Mas algo parou Miguel. O homem encapuzado que havia surgido antes do caos novamente fez sua aparição, desta vez com mais detalhes em sua figura. Ele usava uma jaqueta de couro escura e, quando retirou o capuz, Miguel ficou sem palavras. Era Pedro, seu velho amigo da infância. Mas ele não era o mesmo. O olhar de Pedro estava envolto em uma frieza que Miguel jamais tinha visto. Pedro? Miguel mal conseguia acreditar que aquele homem, que havia sido seu companheiro de brincadeiras, estava agora diante dele com uma aura ameaçadora. Você não entendeu nada, Miguel. A verdade que precisa ser revelada vai muito além das suas expectativas. A voz de Pedro era um eco de desdém. Ele se aproximou de Miguel, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Samuel, Joaquim, todos nós somos apenas peões nesse jogo. Que jogo? O que você está dizendo? Miguel perguntava, as palavras escapando de sua boca enquanto a confusão aumentava. Pedro, em vez de responder, virou-se e olhou para a multidão em pânico. Vão perceber em breve que tudo isso foi orquestrado. O incêndio é para distrair. A cidade está prestes a descobrir quem realmente controla tudo isso. E você, Miguel, vai ficar preso no meio disso. Como se as palavras de Pedro tivessem um poder sobrenatural. Uma nova onda de gritos emergiu. Miguel viu um grupo de homens encapuzados emergir das sombras, cercando a praça e avançando rapidamente. O barulho da cidade estava sendo sufocado pelo som das botas pisadas batendo no chão. Eles não estavam ali para ajudar. Eram uma ameaça. Quem são eles? Miguel perguntou, sentindo o pânico aumentar. Pedro, com um sorriso torto, murmurou. A verdade está se aproximando. De repente, um dos homens se destacou. Tirou a máscara e a multidão ficou em choque. Era Douglas, o tesoureiro da igreja. O que ele estava fazendo ali? O rosto dele estava decidido, abandonando qualquer vestígio de compaixão. Vocês todos caíram na armadilha. A cidade será limpa e o que vocês sabem não vai salvar ninguém. A revelação fez Miguel hesitar. Douglas, o que está acontecendo? O olhar de sangue frio do homem lançou um calafrio na espinha de Miguel. Douglas acenou com a cabeça, e uma explosão de fumaça criou uma cortina entre eles. E tudo aconteceu em um instante. O fogo ao fundo se intensificou. As sombras pareciam engolir a verdade e a mentira. Miguel, então, conseguiu ouvir uma frase que mudaria tudo. A única maneira de nós escaparmos é fazendo o sacrifício. Miguel congelou, atordoado. Sacrifício? O que isso significava? E no mesmo instante, um estrondo ensurdecedor ecoou, e um dos homens caídos se levantou. Era Samuel. Mas seu olhar, antes cheio de esperanças, agora estava vazio e distante. O choque foi tão devastador que Miguel mal conseguia se mover. O que ele pensou que sabia sobre seus amigos e a luta pela verdade
desmoronou ao seu redor. A cidade não era um lugar de paz, mas um campo de batalha por poder. Vocês precisam tomar uma decisão agora, gritou Pedro, com uma determinação sombria. Ou vão se unir a nós ou ficarão para trás. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. A escolha estava diante dele, e o peso da responsabilidade o esmagava. Que sacrifício! E qual verdade ainda estava escondida? A cidade estava prestes a colapsar, e Miguel não sabia para onde olhar ou em quem confiar. E num momento, tudo poderia mudar. O que mais estava prestes a ser revelado? Miguel estava paralisado quando a pastora Rosa apareceu. O olhar dela estava cheio de urgência e desespero. A verdade, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre a igreja. Douglas, ele. Mas antes que ela pudesse completar a frase, um grito cortou a atmosfera. O chão tremeu sob os pés de Miguel, e uma explosão devastadora irrompeu ao longe. O incêndio escalará suas chamas, e, num instante, a praça que antes fervilhava com a confusão se transformou em um mar de pânico. Corram! Gritou um homem, e a multidão começou a se dispersar em todas as direções, sem saber para onde ir. Miguel, com o coração na garganta, tentou manter o foco. A intenção de fazer a cidade ouvir a verdade parecia ser tragada pelas chamas, mas algo parou Miguel. O homem encapuzado que havia surgido antes do caos novamente fez sua aparição, desta vez com mais detalhes em sua figura. Ele usava uma jaqueta de couro escura, e quando retirou o capuz, Miguel ficou sem palavras. Era Pedro, seu velho amigo da infância. Mas ele não era o mesmo. O olhar de Pedro estava envolto em uma frieza que Miguel jamais tinha visto. Pedro? Miguel mal conseguia acreditar que aquele homem que havia sido seu companheiro de brincadeiras estava agora diante dele com uma aura ameaçadora. Você não entendeu nada, Miguel. A verdade que precisa ser revelada vai muito além das suas expectativas. A voz de Pedro era um eco de desdém. Ele se aproximou de Miguel, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Samuel, Joaquim, todos nós somos apenas peões nesse jogo. Que jogo? O que você está dizendo? Miguel perguntava, as palavras escapando de sua boca enquanto a confusão aumentava. Pedro, em vez de responder, virou-se e olhou para a multidão em pânico. Vão perceber em breve que tudo isso foi orquestrado. O incêndio é para distrair. A cidade está prestes a descobrir quem realmente controla tudo isso. E você, Miguel, vai ficar preso no meio disso. Como se as palavras de Pedro tivessem um poder sobrenatural, uma nova onda de gritos emergiu. Miguel viu um grupo de homens encapuzados surgirem das sombras, cercando a praça e avançando rapidamente. O barulho da cidade estava sendo sufocado pelo som das botas pesadas batendo no chão. Eles não estavam ali para ajudar. Eram uma ameaça. Quem são eles? Miguel perguntou, sentindo o pânico aumentar. Pedro, com um sorriso torto, murmurou. A verdade está se aproximando. De repente, um dos homens se destacou. Tirou a máscara e a multidão ficou em choque. Era Douglas, o tesoureiro da igreja. O que ele estava fazendo ali? O rosto dele estava decidido, abandonando qualquer vestígio de compaixão. Vocês todos caíram na armadilha. A cidade será limpa e o que vocês sabem não vai salvar ninguém. A revelação fez Miguel hesitar. Douglas, você está acontecendo. O olhar de sangue frio do homem lançou um calafrio na espinha de Miguel. Douglas acenou com a cabeça, e uma explosão de fumaça criou uma cortina entre eles. E tudo aconteceu em um instante. O fogo ao fundo se intensificou. As sombras pareciam engolir a verdade e a mentira. Miguel, então, conseguiu ouvir uma frase que mudaria tudo.
A única maneira de nós escaparmos é fazendo o sacrifício. Miguel congelou, atordoado. Sacrifício? O que isso significava? E no mesmo instante, um estrondo ensurdecedor ecoou e um dos homens caídos se levantou. Era Samuel, mas seu olhar, antes cheio de esperanças, agora estava vazio e distante. O choque foi tão devastador que Miguel mal conseguia se mover. O que ele pensou que sabia sobre seus amigos e a luta pela verdade desmoronou ao seu redor. A cidade não era um lugar de paz, mas um campo de batalha por poder. Vocês precisam tomar uma decisão agora, gritou Pedro, com uma determinação sombria. Ou vão se unir a nós, ou ficarão para trás. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. A escolha estava diante dele, e o peso da responsabilidade o esmagava. Que sacrifício! E qual verdade ainda estava escondida? A cidade estava prestes a colapsar, e Miguel não sabia para onde olhar ou em quem confiar. Em um momento, tudo poderia mudar. O que mais estava prestes a ser revelado? E então, um clarão ofuscante proveniente de dentro do incêndio lançou luz sobre a cena, revelando uma figura no centro das chamas. Joaquim, ele estava vivo. Vocês não sabem de nada, gritou, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Os olhos de Miguel se arregalaram. Como ele poderia estar ali? A verdade vai destruir todos vocês. O grito ecoou pela praça e Miguel percebeu. O verdadeiro inimigo não era apenas um, mas a própria cidade e suas mentiras. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que viria a seguir poderia arruinar tudo o que ele conhecia. Joaquim, ele estava vivo. A declaração cortou o ar como uma faca. Miguel sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulando nas veias. As chamas dançavam ao redor de Joaquim, como se a própria cidade estivesse assistindo ao espetáculo trágico. Mas por que ele estava ali? O que ele queria? Vocês não sabem de nada, Joaquim gritou, a voz ecoando pela praça. A verdade vai destruir todos vocês. O olhar dele era intenso, queimando com uma raiva palpável. Miguel se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Como isso era possível? O que estava acontecendo? Enquanto a fumaça espessa os envolvia, a multidão hesitou. Os rostos se tornaram máscaras de dúvida e medo. Miguel, tão perdido quanto todos ali, tentava juntar os pedaços. "O que você quer dizer?" gritou, tentando que suas palavras atravessassem o caos. Joaquim se aproximou desesperadamente, e Miguel notou algo no olhar dele, uma tristeza profunda, como se carregasse o peso do mundo. "Você precisa saber quem está por trás de tudo isso." A gente na praça começou a murmurar, a ansiedade crescendo. Douglas e Pedro ainda estavam ali, parecendo mais ameaçadores a cada instante. A corrupção não vem só da igreja. Ela se espalha pela cidade como um câncer. E você foi um peão nessa fragilidade, Miguel. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Um peão? Ele se lembrou de todas as vezes que havia defendido a congregação, seu papel na comunidade. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento crescente de traição o envolvia. Então, tudo isso era um jogo? O que você sabe? Joaquim olhou ao redor, ganhou coragem e gritou. Apenas os despreparados não veem, Miguel. A cidade está dividida entre aqueles que têm acesso à verdadeira informação e os que vivem em um sonho egoísta. Você sempre foi um líder. E não percebeu que sua fé blindada é a sua própria prisão. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Respirações ofegantes, os olhares fixos, as almas expostas. E então, num movimento súbito, uma explosão de chamas iluminou a praça, brilhando como um relâmpago. A estrutura de um prédio próximo começou a desmoronar e um grito de terror ecoou. "Miguel, corra!" Laura gritou puxando-o. A urgência na voz dela fez com que Miguel acordasse para a realidade. Ele nunca havia sentido tanto a pressão das responsabilizações. Mas era arrancado de sua inação e o que antes parecia uma miragem estava se concretizando. Enquanto eles corriam,
Um trovão ressoou, seguido de uma nova voz que cortou pela confusão. Exposto. Todos vocês têm que saber a verdade agora. Era Rosa, a pastora, emergindo entre a fumaça. O que ela estava fazendo ali? Rosa, o que você sabe? Miguel perguntou, sem entender como ela havia conseguido chegar em meio ao caos. O sacrifício é muito mais profundo do que imaginamos. É uma tática de controle. Precisamos rebelar. A resposta dela se perdeu em meio ao clamor. Miguel, ainda atordoado, olhou ao redor. As figuras encapuzadas de Douglas e Pedro estavam mais perto. O olhar de Pedro fez seu estômago revirar. A verdade vai causar um colapso, e vocês serão os culpados. Ele se virou e, com um gesto brusco, apontou uma arma para Joaquim. O tempo parou. O coração de Miguel pulou. Não! Ele gritou, seus instintos o guiando. Mas antes que pudesse mover, uma explosão de luz ofuscante irrompeu atrás dele. O mundo parecia pender para trás e tudo ocorreu em câmera lenta. Antes que ele pudesse compreender, a arma disparou e a cena se transformou em um turbilhão. As chamas atrás dele se tornaram um manto de destruição. Miguel olhou para Joaquim, esperando ver seu corpo tombar. Mas em vez disso, o que viu foi algo ainda mais aterrador. Joaquim, com um sorriso maligno, desviou-se do tiro, e as chamas pareciam dançar ao seu redor, como se fosse um deus do fogo. Eu sou o que resta de vocês, Miguel. Ele riu e, em um instante, tudo se desfez. O que era real? O que era mentira? Miguel sentiu as pernas fraquejarem, a verdade tão esquiva quanto a fumaça no ar. Essa não era a cidade que ele conhecia. Essa não era a fé que ele tinha. E então a última bomba caiu. Rosa, de pé ao lado de Pedro, sussurrou: "Porque você é um deles." E enquanto Miguel se virou para ela, a traição se fez evidente em seu olhar. A verdade estava prestes a explodir, mas ele estava cercado por mentiras. E o que mais ele poderia descobrir sobre aqueles que deveriam ser seus aliados? Miguel estava em estado de choque. A voz de Joaquim ressoando em sua mente. A verdade vai destruir todos vocês. O calor das chamas ao redor dele parecia uma metáfora viva do desespero que se espalhava entre a multidão. A praça, agora iluminada pelo fogo, se tornara um cenário de pesadelo, e não havia como voltar atrás. "Oi! Calma!" Miguel gritou, tentando restaurar a ordem, mas a confusão era absoluta. Olhares indignados e incrédulos se voltaram para Joaquim. A tensão era palpável. Os murmúrios da multidão cresceram, misturando-se ao crepitar do fogo e ao cheiro de fumaça. Ele sabia que se não conseguisse controlar a situação, tudo poderia desmoronar. "Todos nós precisamos ouvir!" Miguel exclamou, a voz trêmula, mas decidida. Joaquim pôs as mãos para cima, pedindo calma, mas em vez de silêncio, recebeu gritos e desaforos. "Vocês acreditam nas mentiras que vos contam?" Com um movimento rápido, Douglas levantou a arma. "Silêncio! Ninguém aqui sabe da verdade, e não vai descobrir hoje." A tensão cresceu. O corpo de Miguel reagiu como se um instinto ancestral emergisse dele. "Douglas, não faça isso." Miguel estava desesperado, inchando com a intensidade do momento. O momento cresceu e todo o corpo de Miguel foi revelando detalhadamente. A explosão das chamas se elevou e, no impulso, Joaquim avançou, desarmando a situação. "É hora de revelar. Essa cidade precisa saber. O que está acontecendo vai além de um incêndio. Precisamos enfrentar a verdade de pé." Miguel não sabia o que pensar enquanto a raiva e a confusão se revezavam, mas o olhar de determinação de Joaquim o fez sentir um fio de esperança. "Vamos fazer isso juntos!" ele gritou, e a primeira onda de murmúrios foi seguida por uma onda de apoio. "A verdade sobre a igreja está prestes a ser revelada. Se vocês não se unirem, nunca saberão."
Joaquim desafiou, e dessa vez a multidão começou a gelar na expectativa. Você está dizendo que somos todos apenas peões nesse jogo? Que nem sabemos de quem é o lado certo? Miguel questionou, e a resposta veio com um aceno de cabeça determinado de Joaquim. Temos que acabar com as mentiras que nos separaram. O turbilhão de emoções tomou conta de Miguel. Ele teve que decidir. Aquela era sua chance de mudar tudo, de trazer luz onde só havia escuridão. Estamos juntos nisso, Miguel declarou. E, de repente, sentiu-se como um verdadeiro líder. As chamas atrás dele se tornaram um símbolo. Uma barreira visível que precisavam superar. É hora de agir. Precisamos descobrir a corrupção que enraizou-se em nossa cidade. Temos que lutar. Sua voz ecoou como um tambor de guerra, despertando um fervor coletivo. A mudança era possível. Então, quando tudo parecia se alinhar, um último impedimento apareceu. Mas e se tudo isso for apenas uma parte do seu plano? Pedro questionou, a sombra de dúvida pairando sobre o movimento crescente. Se lutarmos juntos, qualquer plano que tenha será em vão. Miguel gritou. E assim, a comunidade começou a se mover. Um mar de rostos determinados, avançando em direção à verdade, que por tanto tempo havia estado oculta. As sombras que antes cercavam a praça agora se afastavam diante daquela renovada esperança. Miguel olhou para Joaquim e Laura, respirando aliviado. Havia uma luta pela frente, mas pela primeira vez ele sentiu que ela estava ao alcance. Quando as chamas começaram a diminuir, o eco do passado se desvanecia. A cidade, ainda em perigo, precisava se unir. A verdade se aproximava, mesmo que fugidia e complexa. E assim, a caminho do desconhecido, Miguel sabia que era hora de escolher o que realmente acreditava. Com coragem renovada, ele ergueu a cabeça e, com o coração acelerado, sussurrou: Vamos juntos enfrentar o que vier, pois a verdade sempre encontrará seu caminho. Então, aqui vai um pedido final. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos revelar a verdade.